Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco está muito perto de anunciar oficialmente a chegada do Pumita Rodrigues. Inclusive, o jogador já está viajando para o Rio de Janeiro. Vamos falar desse assunto, vamos falar da saída de mais um jogador do Vasco. Também vamos falar do volante Vinícius Anocelo, como que está a situação do jogador e se ele ainda vai vir para o nosso clube. Vamos falar aqui também do Campeonato Carioca e do Maxi Lopes. Fiquem até o final do vídeo, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo no nosso canal. Estamos de volta, o canal Vamos Vasco está de volta, né? Eu estava meio que de férias, voltei, já gravei um vídeo hoje mais cedo, se você não assistiu, confere aí no canal. E vamos que vamos, porque tem muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco quitou hoje parte da dívida com o Maxi Lopes e evitou o transfer ban da FIFA. Agora o clube precisa quitar apenas uma parcela que vence no próximo mês. O Vasco tinha até o dia 5 para regularizar esse pagamento. Agora, como efetuou o pagamento dessas parcelas atrasadas, o clube não corre riscos de sofrer o transfer ban e ficar aí sem o direito de registrar os seus reforços, né? Até agora, os jogadores que o Vasco contratou, como Pedro Raul, Lucas Piton, Léo Pelé, o De Luca e entre os outros que irão chegar, não poderiam jogar sequer com a camisa do Vasco, ser registrados no BID da CBF por conta do transfer ban, né? O Vasco quitou essa dívida com o Maxi Lopes. Vale ressaltar que o jogador deixou o Vasco em 2019. Na época, ele alegou que estava com o pagamento de salários, FGTS, bônus e metas em atraso, né? O clube e o jogador fizeram um acordo para que o pagamento fosse um pouco mais de 5 milhões de reais. Esse pagamento não aconteceu por parte do Vasco. O Vasco atrasou várias parcelas desse pagamento e agora, com a chegada das 717 Partners, tudo foi regularizado e o Vasco agora vai poder voltar aí a contratar normalmente, registrar jogadores normalmente. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto, quem para você foi o grande culpado. Na minha opinião, logicamente, o Alexandre Campelo e também o Jorge Salgado foram os culpados aí desse processo na justiça com o Maxi Lopes. Bom, pessoal, a Federação do Rio de Janeiro confirmou aí a estreia do Vasco no Campeonato Carioca para o próximo dia 14 de janeiro. O jogo será às 6 horas da noite. Em São Januário. Vale sempre lembrar que o Vasco não fechou aí com a emissora que adquiriu os direitos aí de transmissão do Campeonato Carioca, que no caso é a Bandeirantes, né? O Vasco não fechou porque não queria ter um valor inferior ao Flamengo, né? Saiu da parada, assim como o nosso rival Botafogo. Os dois times não irão receber nenhum tostão da Band por a transmissão aí do Campeonato Carioca. Ainda não temos a confirmação se a Vasco TV irá transmitir os jogos do Vasco aqui no YouTube, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco consiga aí, o torcedor vascaíno consiga assistir os jogos do Vasco aí na Vasco TV, né, cara? Tomara que dê tudo certo e até melhor pro clube também, né, cara? Deixa aí nos comentários o que você acha aí desse Campeonato Carioca. O Vasco não fechou aí com a Bandeirantes e também se você acredita que o Vasco tem chance de ser campeão carioca, vai fazer a sua estreia no próximo dia 14, daqui 2 semanas praticamente, contra o Madureira em São Januário. Bom, pessoal, o último reforço contratado pelo Vasco, né? O Pumita Rodrigues já está viajando para o Rio de Janeiro. Inclusive, ele já está no Brasil, em São Paulo, e chegará ainda nessa segunda-feira ao Rio para assinar contrato e ser anunciado, quem sabe, oficialmente pelo nosso clube. E possivelmente amanhã o Vasco deverá anunciar a contratação do uruguaio, jogador de 25 anos, chega com um contrato aí de 4 anos e deixou bem claro que está muito animado para jogar com a camisa do Vasco. Jogador que esteve presente com o grupo do Uruguai aí na Copa do Mundo de 2022, infelizmente não entrou em campo, até porque o Uruguai foi eliminado muito precocemente da competição, mas o jogador esteve na Copa do Mundo, né? Um jogador de muita qualidade e com certeza o Vasco acerta em cheio nessa contratação. O torcedor dá total aval para o Vasco contratar ele, tá super animado com a contratação do jogador e esperamos que ele jogue bem, né? Porque o Vasco sofreu bastante com laterais direitos nas últimas temporadas. A gente ficou muitos anos com o Léo Matos, depois veio o Gabriel Dias, teve contusão, teve aquele horroroso Matheus Ribeiro. Antes do Matheus Ribeiro também teve o Everton, né, cara? Pra quem não se lembra do Everton, jogou
chegou no Vasco nessa temporada de 2022 e foi pro Internacional. O Vasco sofreu muito com o lateral direito e a gente espera que nessa temporada, tanto a lateral direita e a lateral esquerda ajudem bastante o nosso time, tanto na marcação, no ataque também, que deem apoio, suporte aos nossos atacantes, porque isso faltou demais no Vasco em 2022. Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada do Pumita Rodrigues, novo reforço do Vasco. Hola Marcel, abogado, ingeniero, todo. Bom, e tivemos também uma novidade quanto ao volante Vinícius Anocelo, né? O Vasco estava muito empolgado para fechar essa contratação. Infelizmente, não houve avanço nas tratativas, de acordo com o jornalista Vene Casagrande. E o interesse do nosso clube esfriou totalmente na contratação do jogador. Nesse atual momento, está sem chances do jovem jogador ser contratado pelo Vasco aí, junto ao Santos. O Vasco não esconde ninguém o desejo de trazer um substituto para o Andrei Santos, né, que, como todo mundo sabe, foi para o Chelsea da Inglaterra, e a gente espera que o Vasco acerte na próxima contratação, que seja um jogador de qualidade, né? Eu vi alguns nomes aí que não são interessantes, como o do Leonaldi, né, jogador da Ponte Preta. Pode ser um jogador promissor, um jogador aí interessante, mas não é jogador para ser titular e ainda mais substituto do Andrei Santos, né? Jogador para compor o elenco do Vasco. Na minha opinião, o Vasco precisa de trazer um camisa 8, um jogador que sabe jogar bem, um cara classudo, não do mesmo nível do Andrei Santos, porque isso tem poucos no futebol mundial, mas um jogador experiente que tem uma boa técnica e também sabe marcar, né? Na minha opinião, é esse perfil que o Vasco tem que buscar. Tá contratando muitos jovens, mas pode fazer falta lá na frente ter jogadores experientes no meio campo, né? Vamos torcer para que o Vasco contrate aí um camisa 8, um jogador de peso, quem sabe, para ser titular absoluto do nosso time em 2023. Deixe aí nos comentários o que você acha da desistência do Vasco pelo volante Vinícius Anocelo do Santos. Bom, pessoal, o meio-campista Martin Sarrafiore se despediu do Vasco em uma publicação aí nas suas redes sociais. Ele agradeceu ao Vasco pelo tempo compartilhado, disse que foi um orgulho investir a Cruz de Malta e ficou muito feliz que o Vasco voltou para a primeira divisão, onde o lugar que ele deveria sempre estar. Ele disse que sempre vai continuar na torcida pelo Vascão. Desejamos sorte ao Sarrafiore. Infelizmente, teve aquela gravíssima lesão no ano retrasado, lá em 2021, e que a gente espera que ele jogue muito bem e dê a volta por cima na sua carreira, porque é um bom jogador, parece ser uma ótima pessoa e com certeza a gente deseja muita sorte aí ao garoto, que ele busque novos ares e que dê seguimento aí na sua carreira. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída do Sarrafiore, jogador que terminou seu contrato de empréstimo com o Vasco e deverá retornar ao Internacional. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada. Tamo junto. Saudação vai Vascaína a todos e é nóis!